Durante a maior migração forçada da história humana, o tráfico transatlântico de africanos escravizados, muitos milhões de pessoas foram separados de suas famílias, de seus lares, do mundo que conheciam. Apenas de 12 a 15 milhões sobreviveram a uma jornada até a costa, onde embarcaram em navios construídos para transportar seres humanos como se fossem carga. Esses africanos foram espalhados pelas Américas do Norte, Central e do Sul, e também pelo Caribe. Durante mais de 300 anos de tráfico, 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. Destes, 2 milhões e meio vieram para o Rio de Janeiro e a porta de entrada de 1 milhão deles foi aqui no Cais do Valongo, o maior porto escravagista das Américas. Soterrado por camadas de cimento e asfalto de mais de 1,5 metros de altura, o Cais do Valongo ressurgiu em 2011 com as obras do Porto Maravilha, resgatando uma história que se tentou esconder sobre o comércio de escravos e a forte presença dos negros na zona portuária. Esse silenciamento ele foi uma política deliberada que ocorreu a partir de meados do século XIX e que se fortalece. Antes desse período, havia essa presença, mas essa presença era tão naturalizada pela legalidade da escravidão que não entrava em questão, né? Ou seja, a suposta inferioridade de africanos e africanas e da população indígena, enfim, de todas as chamadas raças, né, biologicamente classificadas. Isso tudo era algo que não merecia estar nos livros de história, na história da cidade, na história reconhecida. Então é verdade, sim. O Cais do Valongo ele foi não apenas oculto, mas a história do Valongo, a história dessa região portuária do Rio de Janeiro em torno do Cais do Valongo, ela foi ocultada. E mais tarde, além de ter sido ocultada, ela vai ser distorcida. A região do Cais do Valongo era desabitada e de difícil acesso na época de sua construção, e por isso foi escolhida para ser o local de desembarque de africanos escravizados. Houve uma ordem do Marquês de Lavradio, né, vice-rei do Brasil, então colônia, para que o desembarque de cativos deixasse de ser feito na Praça 15, hoje no centro da cidade, né, do Rio de Janeiro, e passasse a ser feito nessa região da Enseada do Valongo. Essa mudança nessa ordem do vice-rei, ela se deve ao fato de que o triste espetáculo da chegada dos africanos escravizados desembarcando e sendo comercializados na região da Praça 15, que era então o centro, né, o centro administrativo e o lugar onde circulava a elite da cidade, era um espetáculo que desagradava a esses setores da elite brasileira. Então foi feita essa mudança, né? Há uma ordem expressa do governante no sentido de que esses africanos só pudessem ser desembarcados aqui nessa região e que todo o conjunto, o complexo de atividades que envolvia a compra e venda de cativos fosse realizado aqui. Então aqui havia o mercado de escravos, havia o cemitério dos Pretos Novos para aqueles que não resistiam à travessia, havia também o lazareto, que era o hospital de quarentena no qual os que chegavam doentes, e eram muitos os que chegavam doentes, era uma terrível travessia, eram tratados para que melhorados, né, para que depois de terem reabilitado a sua saúde minimamente, fossem comercializados aqui. Em 1831, o cais deixou de funcionar para essa finalidade em razão da Lei Feijó, a primeira a proibir a importação de escravos para o Brasil. Apesar de ter sido chamada de Lei para Inglês Ver, expressão usada no Brasil e em Portugal para as leis que não são cumpridas, ela teve alguma efetividade. É uma lei que tem efetividade, tanto que o desembarque nas áreas visíveis da cidade, oficiais, deixa de ser realizado, o desembarque de cativos passa para os portos clandestinos. Então, em 1831, ele é desativado como cais de desembarque de africanos escravizados e passa a receber outras mercadorias. Em 1843,
quando da vinda da esposa do imperador Pedro II, né, a princesa das Duas Sicílias, é construído outro cais, que é o cais da Imperatriz, sobre o cais do Valongo, para receber essa imperatriz. A essa altura, em 1843, a escravidão já era internacionalmente mal vista, a escravidão africana, né? E o tráfico atlântico de africanos escravizados já estava sendo combatido desde o início, aliás, do século XIX. Então, esse compromisso da monarquia com uma nova ordem não escravista já se revelava por algumas atitudes. A encoberta do cais, né, o cais ter sido encoberto, ele ter sido enterrado debaixo do cais da Imperatriz, revela isso, esses novos interesses dessa monarquia. O sítio arqueológico Cais do Valongo foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco por seu valor excepcional como o único resquício material da chegada dos africanos às Américas, e também pela inestimável contribuição deles e seus descendentes na formação e desenvolvimento cultural, econômico e social do Brasil. Esse é um local de chegada marcado pelo sofrimento, marcado pelo desamparo, pelo medo, pelo susto, né? Muitos dos africanos e africanas que chegaram aqui nesse período mais intenso do Valongo, a documentação sinaliza, eram crianças. A gente está falando de crianças entre 10 e 14 anos, pré-adolescentes, como se chamaria hoje, né? Alguns dizem, mas criança no século XIX era uma outra coisa. Não, eram crianças, ponto, parágrafo. Imaginem essa chegada aqui, imaginem o quanto dessa energia, essa energia de sofrimento, de dor, esse lugar não carrega. E o seu entorno também. Cemitério dos Pretos Novos, o próprio Lazareto, locais de sofrimento, né? O mercado de escravos que os viajantes documentam contando as terríveis cenas. Porém, né? Como existe uma força vital, também é um lugar de afirmação. Esse é um lugar de afirmação desses africanos, de seus descendentes diretos. Esse é o local de criação de religiosidade de matriz africana, nesse entorno do cais. Esse é o local do surgimento do samba, dos batuques. Esse é o local do sindicato dos estivadores, com uma presença negra fortíssima, trabalhadores portuários majoritariamente negros, até o início do século XX, pelo menos. Enfim, esse local é patrimônio da humanidade, patrimônio do mundo, do Brasil, das Américas, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, porque ele tem toda essa dimensão, né, para a diáspora africana e para a formação da sociedade brasileira, e também tem essa história, né, forte de resistência, de afirmação, que faz com que a gente reconheça como fundamental para todos nós. Essa história precisa ser melhor conhecida, né? Quando foi feito um levantamento para a construção do aplicativo Passados Presentes sobre a região da Pequena África, que inclui essa área do circuito, sinalizaram diversas outras localidades para além do circuito. É importante a existência do circuito, sem dúvida, mas é importante pensar que ele foi um primeiro roteiro e que outros roteiros devem ser imaginados nesse espaço e para além dele, marcando a celebração da herança africana na cidade. E entendendo também que o termo celebração não deve ser pensado somente como um momento de alegria frente à beleza, né, e à força dessas heranças africanas, mas também um termo que celebre a resistência, a afirmação, né, essa força vital que fez com que os nossos antepassados pudessem se erguer além da dor, né? Como dizia o poeta, com essa força que só mesmo muita ancestralidade traz.
Demonstrando sua beleza linda, nega, negueua. Todo ya,